aguardando o Victor Rede. Opa, estamos de Boa, volta. estamos de volta. Um intervalo patrocinado pela Brahma É. e estamos de volta aí à nossa programação normal. E a primeira parte já Hum. está publicada lá na IGTV. Quem não Opa, aí conseguiu sim. acompanhar ao vivo já consegue acompanhar a primeira parte lá. Show. E a gente estava falando aqui dos quatro grandes, né? E separei aqui umas curiosidades de derby. Hum. É, a gente ficou 15 anos, né? Sem perder Sim. dos caras. Nesse período de 15 anos, nós tivemos 14 jogos, 6 vitórias, 8 empates e nenhuma derrota. Sim. E aí a Chita dançou a valsa dos 15 anos, Isso. né? Só que Paulistão 2008. depois, só que depois daquela derrota de 2004, né? Que perdemos de 4-2 de virada, depois de estar saindo ganhando de 2-0. 2002. 2002, as coisas pioraram pra gente, né? Aliás, Sim. cara, eu acho que aquele jogo da quebra do tabu da Chita contra a gente, o fato da torcida ter caído lá no fosso, acho que foi um fator, né, para motivar a equipe a virar o jogo. Você É. tem esse sentimento? Olha, eu creio que sim, né? Quiseram ganhar ali também. Estavam mordido. E tinha um detalhe, né? Eu acho que é o maior detalhe que fez a gente perder aquele derby, que era o treinador deles, né? Que era o Vadão, né? O senhor É, Derby. Vadão. Então aí fica difícil, né? O nosso time era bem melhor. Nosso time Sim. a gente tinha Sérgio Alves e João Paulo, né, no João ataque, Paulo. pra galera ter É, ideia, né? Esse que era a nossa dupla de ataque, então o nosso time era bem superior, a gente estava melhor na tabela, a gente estava brigando para se classificar para as quartas de final do Brasileirão daquele ano, né, pra galera ter ideia, né, do tamanho que era aquele time do Guarani de 2002. E esse derby aí foi já na segunda metade, né, porque aquela época eram 28, era 26 times, né? Tinha 25 rodadas e se classificava os 8 primeiros. Esse jogo aí, se não me engano, foi a 14ª ou 13ª rodada, ou sei lá, tava na reta final do segunda metade. E aí, com certeza, esse motivo da grade ter quebrado, o técnico, aí se motivaram. E olha que a gente abriu 2-0, né? Então acho que esses foram os fatores aí. puta, esse é um derby assim inacreditável, né? E a partir daí veio a desgraça, que nem toda a nossa história, né? A virada de século foi terrível pra gente, né? O Isso. bugre do milênio foi terrível pra gente. O CD maldito. O CD, o CD do Tifo não, acabou É, virando o Tifo pra gente, né? exatamente. Cuidado com essa Aí, música. cuidar com essa música. E aí, após os 15 anos, né, tivemos 24 jogos. Já teve frequência maior, porque começou a disputar a Série B, aí turno e retorno, e aí acabou aumentando o número de jogos também, né? Uhum. E foram 24 jogos nesse período, 2012, 2002 a 2020. 6 vitórias, Guarani, 7 empates e 11 derrotas. Uhum. Nesse período pós quebra de jejum, né? Certo. E hoje nós temos 197 jogos, 67 vitórias do Guarani, 64 empates e 65 derrotas. Uhum. Então, a vantagem agora é só de 2 vitórias, né? Tá pouco. Tá pouco. Então, nesse Tá período que pouco. o Guarani ficou 15 anos sem perder, o Guarani abriu uma vantagem de 6 vitórias. Isso. Então, chegou a ter, 8 vitórias a mais que a Chita. Hoje a gente tá com 2 vitórias a mais. Isso. É. E, eu- seus comentários sobre essa virada aí. Então, era pra ser mais, né? Porque
nos anos 90, né, que foi o maior período desse tabu aí, o Guarani tinha times infinitamente melhor, né? Todo mundo vai se lembrar de Amoroso, Luizão, Djalminha, um pouco mais para trás, a época ali do Edu Lima, e a gente empatava só, né? A gente saía muitas vezes a gente abria É, 2-0, tanto no Chiqueiro quanto no Brinco, e sofreu um empate. Mesmo com esse time muito melhor, né? O Guarani em Série A de ambos campeonatos, com um elenco bom, e a gente não conseguia, né, vencer esses jogos. Mas mesmo assim conseguimos, né, vitórias e tal. Aí nessa virada, né, do século, também alguns resultados aí que a gente poderia ter segurado o empate, ou assim, eu poderia ter ganhado tranquilo, e por detalhes aí também conseguiu perder ou empatar o jogo. E também no outro ponto, né? Por exemplo, 2013 o nosso time era horrível do Campeonato Paulista, né? Que é o pior da história do Guarani. 2013, né? 2011, 2013, que a gente acabou perdendo. 2011 nem se fala, o Leonel Martins chegar no vestiário pré-derby e falar, ó, não tem pagamento. Pô, como você motiva um elenco para um derby desse jeito? Entra no vestiário e fala, ó, não tem pagamento. Os caras já estavam Puta 5 meses sem receber, e o presidente entra no vestiário e fala que não tem pagamento. Então a nossa época ruim, quando a gente estava ao contrário, né, quando nós estávamos bem, eles ruim, a gente não conseguiu ter esse disparo, né, de vitórias, É, né? Aí causa ao contrário, quando a gente estava ruim, a gente estava muito ruim e acabou nem conseguindo nenhum empate, pelo menos, né? Mas, né, a galera, a versão, mas o melhor derby de todos e o mais importante, pelo menos, nós vencemos. com certeza. Mas, cara, o sentimento ali de os caras tá ganhando de 1-0 e ir pro intervalo, cara, me passou muitas coisas na cabeça. Eu ficava assim, velho. Tava lá no tobogã, eu olhava lá pro setor deles e ficava pensando, caramba, os caras vão pra mais uma final e a gente aqui, só na Isso. miséria, velho, perdendo o derby. Os caras nos últimos anos já deve ser a segunda final de Campeonato Paulista, 2008, né, contra o Palmeiras. Os caras sempre vindo bem e agora vai tirar a gente, mas aí no final deu tudo certo e É. viramos o jogo. Graças a Deus Até, pelo. até comento aí nas redes sociais, né, no Twitter, que eu brinco bastante, que a galera fica nervosa, né, para jogo do Guarani, a galera fica nervosa para derby. Olha, depois que eu vivi no Eterno 3-1, é difícil ter coisa igual, sabe? Porque a noite de sábado para domingo, né, que antecedeu, né, esse jogo, foi uma noite, acho que dificilmente vai ter outra, só se a gente jogar uma final de um campeonato muito importante, ou se tiver outro derby numa semifinal. Porque, assim, eu sou uma pessoa bem tranquila, sabe? Quando tem jogo do Guarani importante, nos dias antes eu sou bem tranquilo. Eu fico mais ansioso, mais nervoso, aquele frio na barriga quando tá chegando a hora do jogo. Mas nesse dia aí passou todos os limites, né? Ainda mais como você já contou a história. Aí é dia de chuva, aí sai na Foi. frente, vai pro intervalo perdendo. E naquela época tinha torcida visitante, então os caras ficavam É, cantando, provocando a gente. Então era várias, né, coisas assim, várias, um mix de emoções ali, mas graças a Deus deu tudo certo e até hoje o Bahia começou e o Medina te enterrou. e o Medina te enterrou. Tá bem enterradinho. E eu lembro que quando eu cheguei lá no Brinco, aí eu entrei lá na lojinha, eu tava passando o jogo do Corinthians, né? Corinthians. Isso foi contra o Palmeiras, né? Aí Isso. tava Corinthians e Chita no Pacaembu. Aí a Chita ganhou. Falei, mano, vamos ter que entrar nesse jogo contra o Palmeiras, vai ter que ganhar dos caras, velho, porque É. o derby tá aí. A responsabilidade, né? Uhum. Ganhamos e avançamos. Isso. E, e falar assim de camisa, cara, que a camisa pesa, né? Apesar do Guarani ter ficado muito tempo na Série A2, disputou 8 anos a Série A2, cara. Muita Você, coisa. é muita coisa, velho. Muita coisa. É inadmissível você cair no Campeonato Paulista, cara. Você não pode cair no Campeonato Paulista, né? O Guarani, quando caiu a primeira vez, era o único time que nunca tinha sido rebaixado, tirando, né, os grandes aí. Aí, mano, ficar 8 anos disputando Série A2.
É. Não, não pode. E só que apesar disso, o Guarani chegou poucas vezes a disputar o acesso. E em Uhum. todas que disputou, subiu. Subiu. Porque, porque tinha uns campeonatos assim que tinha a zona de classificação e o Guarani nunca avançava. Né? Uhum. Cascava 8 e o Guarani, né, até você citou, que teve um ano que o Guarani quase foi para a terceira divisão, né? Isso. Mas todas as vezes que o Guarani chegou para disputar, o Guarani subiu. Quais desses acessos assim foram mais marcantes para você? Série A2, a primeira Olha, vez que caiu e subiu. Série C, Série B. olha, eu coloco o de 2007, né, o acesso para A1 em 2007 como um dos favoritos. Porque, em primeiro lugar, era a primeira vez que eu estava aqui em Campinas, acompanhando o Guarani de perto. Depois o Guarani começou mal, o Carbone assumiu, deu aquela retomada, Foi. sequência de resultados positivos. E o último jogo, a gente indo para o brinco, dependendo praticamente de nós mesmos, né, para conseguir o acesso. Aí a gente abre 2-0, o São José faz um 2-1 aos 35 do segundo tempo e fica dos 35 até os 50 um sofrimento danado. Nossa, eu lembro que foi um sofrimento incrível para ver aquele jogo. Aí foi cara do São José expulso, dois do São José expulso, e a Foi. gente ali comemorando. Esse de 2007, assim, foi muito marcante porque o nosso time, pelo amor de Deus, né? É que eu sou um pouco mala nas redes sociais, né? Que a galera fala aí de o time de hoje, do ano passado, que é time horrível, time ruim. Pô, gente, é que essa é uma molecada mais nova, mas, pô, 2007 era um time muito limitado, fraco, que a gente subiu na base da raça e na conversa do Carbone, que aquela Foi. que a gente falou de treinador identificado, que era já um treinador identificado com o Isso. Guarani, então ele conhecia os quatro cantos do Brinco de Ouro, né? E depois desse, o da C em 2016. Eu fiquei muito. Foi também um dos que eu mais comemorei em 2016. Perfeita praticamente do Guarani. Foi o melhor primeiro colocado. Aí tomou aqueles. O Leandro Santos deu aquelas falhadas lá em Leandro Arapiraca. Frangos. É. Mas aí em 2000, mas aí no Brinco de Ouro a sorte estava ao nosso lado, né? O pessoal fala, sorte, sorte, mas qual vai ser a próxima vez que um goleiro vai chutar a bola em cima de um jogador nosso e a bola vai entrar no gol? Não, Isso aí é coisa que não acontece mais não, gente. os Que invejosos isso? falam que esse jogo foi vendido, né? Que o Ah, ABC pelo amor vem, de Deus. Não, esse é que do o que ABC, né? o Do 6-0. Tô é falando do Asa, né? do Asa, que o Asa vendeu o jogo. Porra, Jamais. perdemos lá Que de 3 vender, a mano. 3 a 1, né? Perdemos lá em É, 3 a Arapiraca. 1 lá, 3-1. Ah, não, Você é cara. louco. Foi muito difícil, né? Tá vendo que o Guarani tinha um resultado desfavorável, foi, É, ganhou do Asa e subiu, né? sim. Mas- É... Pode falar. Não, então e esses dois, e logicamente, né, pra quem fala, pô, mas Vitor, da Série A em 2009? Ah, esse aí é especial pra caramba e era diferente, né? Porque esses dois que nós falamos aqui foi de mata-mata Sim, e quadrangular final. Já 2009, a gente tinha certeza que a gente ia subir. A gente tinha certeza que a gente ia pro brinco naquela época, sabendo que o Guarani ia ganhar. Aquele time com o Xavier, Kaique, Fabinho, Walter Minhoca, Maranhão, Douglas, Bruno Aguiar. E o Guarani, né, com esse time em 2009, tem um recorde, né, que só o Guarani e o Corinthians, em 2008, né, os únicos times que ficaram as 38 rodadas no G4, né. Então, não tinha como não ter 38. certeza que... É, não tinha como não ter certeza que o Guarani ia conseguir aquele acesso. E já no primeiro jogo metendo 4 no Fortaleza, lá no É, Castelão, 5 vitórias seguidas no começo, então tem como. ganhando o derby no Chiqueiro. Minha primeira Isso, meu vitória primeiro derby. foi o seu primeiro derby? Meu primeiro derby é lá, esse aí do Kaique. Não, esse aí Não foi tem como esquecer. meu primeiro derby no Chiqueiro e minha primeira vitória em derby. Show. Nossa, inesquecível. Viu o gol? Cara, eu não Você, sei, viu? Não lembro se eu vi, se eu porque não vi.
Porque foi tanto no comecinho, porque tem amigo meu que não viu. Eles estavam lá fora, lá, não conseguiram ver o gol. Eu vi. Putz, cara, eu acho que eu vi só a rede balançando, velho. Eu não posso afirmar que eu vi o Kaique chutando, não. Tenho Não, isso eu certeza lembro. que eu só vi a bola entrando e corri pro abraço e seguramos aquele jogo lá. Que- É extraordinário. Curiosidades. Hum. Curiosidades. Fale aí pra gente curiosidades do Guarani em 2020. Olha, em 2020 aí, a mais recente aí aconteceu, né? Essa eu publiquei até no meu Twitter pessoal, né? Victor Rede, né? Como tá aí meu Instagram, é minhas redes sociais em todo lugar. É do Todinho, né? Toda vez que o Todinho faz gol, o Guarani não perde, né? Impressionante essa marca aí do Little Todd. Se eu não me engano, dos que ele fez, só contra o Mirassol que a gente empatou. O resto a gente ganhou todas também. Essa foi tudo Então vitória. torcida bugrina, a gente tem que torcer pro Todinho fazer gol, porque ele fazendo gol é certeza que o Guarani vai somar ponto ou pontos, né? É. Todinho que é um jogador aí que tem muita gente que não gosta dele, mas eu gosto bastante dele. Não, a gente tem aquele sentimento assim, pô, o Tadinho não faz gol, o Tadinho não faz gol. Mas também quando faz gol, tipo, é o melhor atacante, né? Então, mas o pessoal tem uma visão, acho que não sei, porque fala que precisa de atacante. Os nossos dois atacantes fazem gols, pô. Fazem. Rafael Costa e o Todinho são dois caras que eles balançam a rede sim, aqui falta alguém para mandar a bola para eles, que quando chega os caras guardam, né? É, Então, e o Todinho, ele tem 3 assistências e, cara, nos últimos jogos foram assistência dele, o Guarani ganhou. E teve um jogo que ele deu assistência, mas eu não lembro quem. Não sei se o Guarani ganhou ou não ganhou, o do mas CRB ele deu assistência. do CRB, E contra o Cuiabá também, ele que o toca para Cuiabá trás pro também. Bidu. É. É. Agora o outro jogo que ele deu assistência, que eu vi lá no Globo Esporte lá, que ele tem 3 assistências, se não me engano. E esse outro jogo aí eu não lembro quem ele deu assistência, mas já ficou um desafio aí também, ó. Pro próximo jogo, se ele der uma assistência, aí você publica lá. Todinho, o Guarani Exatamente. não perde quando o Todinho dá assistência. O Todinho Eu espero que esse jogo que ele tenha dado assistência, o Guarani não tenha perdido também, né? com certeza, né? Então, e tem essa agora, essa sequência positiva que a gente tá agora de 4 jogos sem perder, que é a maior, né, desde antes, né, da parada da pandemia. Aí teve gente aí que a gente colocou, ó, o Guarani tá 4 jogos, mantém invencibilidade, e a gente dando risada, mas é difícil entender, né, cara? Tipo, falando, vocês são loucos comemorar essa invencibilidade? Ué, vamos comemorar o quê então? Não, Eu comemoro estatística, a né, cara? vitória, velho. Mano, é vitória, é resultado positivo, é vitória, é ponto somado. Às vezes eu até assim, o pessoal tem que entender se o Guarani joga bonito e ganha, é 3 pontos. Se o Guarani joga feio e ganha, é 3 pontos, do mesmo jeito, não tem um ponto bônus não para futebol bem armado e futebol feio. Então, então esse número de 4 jogos de invencibilidade tem que ser comemorado sim, ainda mais 4 jogos de invencibilidade com 3 vitórias, né? Porque uma coisa é quatro Sim. empates, né? 3 vitórias em Agora, casa, que até o três momento não vitórias tinha em ganhado casa. nenhuma, né? É que esse time aí, ó, vai carregar. A gente pode subir, a gente pode ser campeão, a gente pode fazer o que for, mas nunca na história de 109 anos do 9 anos. O Guarani iniciou um campeonato perdendo as 3 primeiras no brinco. Então esse elenco aí vai carregar isso pro resto da vida. E Puta esse que elenco e o pariu. Thiago Carpini, que era o treinador, então, tipo, primeira vez que o Guarani perde as 3 primeiras no brinco. Nossa, velho. Ainda bem que deu essa É, virada, né? é uma campanha assim que era para levar pro fim do poço, né? E a gente não ia É, admitir mais um rebaixamento pra Série C, não, cara. não, jamais. Porque como a gente estava falando, né, na outra live, né, versão o Brinco de Ouro, Caldeirão, né? Caldeirão. Agora e esse ano inverteu, né? Porque a gente até essas vitórias agora seguidas em casa, né, Cuiabá, CRB e Avaí, a gente tinha mais
a gente tinha mais vitórias como visitante do que como mandante, né? Pois é, que você falou lá. Isso, então, é bem estranho isso, né? A gente ter mais vitórias como visitante do que como mandante. Até a gente estava falando de 2002, aqui, né, no meu guia do brasileiro, em 2002 foi um ano que o Guarani mais ganhou como visitante do que como mandante, né? Até por isso não conseguiu se classificar para as quartas daquele ano. O Guarani ganhou até então, desse ano, era do Santo André e da Chita, né? Isso. Nossa, 2 jogos só. E na É, Bacia das Almas, os dois, né? O gol do Bidu nos é, 49 e o Derby aquela virada extraordinária, né? Então, tipo, tinham sido 2 vitórias no sufoco, né? Ao contrário dessas duas que a gente saiu vencendo, soube administrar, assim, o que eu falo administrar tranquilo é aquilo lá, né? Não sei, chegou a sofrer empate nada, né? Abriu o marcador, ampliou e conseguiu manter o resultado. mas que nem você tá falando de estatística, né? Que o pessoal pega no pé. Se o Guarani tá, por exemplo, 6 jogos sem ganhar, Uhum, mas nos últimos 6 jogos são 2 derrotas e 4 empates. uhum, São 6 jogos sem ganhar. isso. Mas se o Guarani ganhar uma, aí vira 5 jogos sem perder. É, Era 6 jogos sem ganhar e aí vira 5 sem perder. Então a verdade. estatística ela também serve como um fator psicológico, né? Psicológico, eu lembro que na história recente aí do Guarani, acho que foi 2016, na Série A2, teve uma época aí que a gente tava. O pessoal falava, o Guarani tá 6 jogos sem perder. Era assim, empatou dois, ganhou um, depois empatou dois, assim, e depois ganhou outro. Então, tem mais empate do que vitória, né? É, Então, esse tipo de retrospecto positivo não conta, né? O importante é ter mais vitórias, né, do que sim. empates, né? Aí fica um negócio meio estranho, né? Ficar comemorando empate aí desse jeito, né? Falar, eu tô 5 jogos sem perder. Pô, mas 4 empates, aí não vale a pena, né? Parece um oeste da vida, né? Que só É o empatava. West ano passado, né? O ano passado, que esse ano Que é só esse ano derrota. coleciona derrota atrás de derrota. Mas o que você até disse lá do Carbone, né? Que subiu o Guarani em Hum, 2007, ele dá uma hum, declaração lá no DVD que ele fala assim, que ele chegou, tipo, tinha que ganhar 8 de 9, né? E aí ele falou assim, eu não cheguei pro grupo e falei que tinha que ganhar 8 de 9, eu falei que tinha que ganhar o próximo jogo. isso, E aí isso aí tira o peso, né, das costas, isso. né, de uma responsabilidade tão grande, né? Então os números Uhum, eles enganam, né? Mas eles favorecem também em algumas outras coisas, né? Quando o pessoal fala assim, o Guarani tem só 19% de chances de permanecer na primeira divisão. Cara, se tem 5 jogos, tem esse porcentagem aí de chance, eu vou acreditar que né? é 100% que ele vai se manter, né? É, é isso mesmo. Então os dados eles têm que ser bem usados, né? Também para não abalar aí o autoestima, né? Dos jogadores, né? Porque, por exemplo, você vai pegar agora, vamos supor que a conta do Guarani seja para acesso. Um exemplo. Temos aí que ganhar, falta 20 jogos. Tem que ganhar 15 para subir. Pô, aí acaba com a moral. Quem que. Não, é que nem o mesmo discurso do Carbone em 2007 é o que o Felipe está usando agora. Não, vamos vencer o próximo jogo, pensar no próximo jogo, aí depois a gente vai pensando no outro. Né? Não esse negócio, temos que fazer de 21 pontos, a gente tem que fazer 18. Não, aí fica um negócio muito difícil. Não, vamos ganhar o É, próximo, sim. aí a gente ganha o próximo, aí ganha o próximo, e assim vai. Que está Não, acontecendo, né? e outra, conforme o desempenho dos outros times, o 15 vira 12, vira 11, É, vai do desempenho de cada time, né? Porque você está passando exatamente. a visão daquele momento e não Isso, na última rodada, né? isso. É isso aí. Então, Victor, você tem mais alguma curiosidade aí para compartilhar com a gente, com o pessoal? Além, né, de curiosidade, estatística, essas coisas aí, eu também tenho umas superstições aí, né? Por exemplo, essa camisa aqui, até eu vi É, alguém comentando, é, perguntar onde eu onde comprei. comprou, né? Eu comprei de boca a boca. Eu sou um colecionador
Aí eu fiquei sabendo de um cara que tava vendendo, fui atrás dele e comprei, né? Mas quem Certo. quiser tem no Mercado Livre, né? Essa aqui é original da época, não é réplica não, Olha, viu? bonita, hein? Essa E aqui é da época, é essa 93, daí, 94. essa daí Então, aparentemente não tem bolinhas, hein? não, essa não tem. Essa tá Olha, zerada. Eu lisinha. tenho uma ou outra bolinha também. Então, por exemplo, eu vou no jogo do Guarani com essa camisa. A Guarani perde. É. Ok. Aí eu vou no seguinte, perde de novo. Aí ia ficar difícil, né? Aí eu troco de camisa. Eu vou até a camisa, achar uma camisa da sorte. Eu tenho uma camisa da sorte que é dessa É, época, só que é a branca, da Magna, certo. né, Delerba. Então aí, essa camisa é jogo de acesso. Eu fui com Ah, ela em no jogo de jogo de acesso? eu fui com ela no jogo do acesso dos dois últimos, da Série C, com a Série B em 16 e na A2 de 2018, que a gente ganhou do 15. Então essa camisa branca é a camisa que eu fui nos dois últimos acessos. Então tem aquelas da Olha. sorte e tem aquelas lá que tem mais derrota do que vitória. Essas aí eu só uso para sair por aí. Não vou mais no brinco com elas não. Porque eu tô com 45, então tem bastante camisa Olha para só. variar para ir para Caramba. jogo. Camisa pra caramba, hein? Camisa pra caramba. Eu faço aí uma pequena coleção aí do camisa do Guarani. Não, uma coleção de respeito, né? Tem um amigo Ah, meu é. que, né, quando a gente tá no brinco, aí ele fala assim: Ah, o Guarani nunca ganhou com essa camisa aqui, né? Eu usando essa camisa, ele falando. Aí eu falo: Então por que que você veio com essa camisa, porra? É, Coloca outra, porra. com essa não pode mais, gente. Aí chega no final do jogo aí, ó. Tá vendo? Tem que botar essa camisa pra lavar, cara. Exatamente. Dá licença, Ah, viu? mas é isso aí. Eu tenho as aí, tem as que. Aí tem umas que não servem mais, porque eu comprei quando era criança, mas fica aí. Tá tudo no meu guarda-roupa aí. E aquilo lá, pra não pegar bolinha, é aquilo lá, lava na mão e não pode ficar deixando muito tempo no sol pra secar. Tem uns truques aí que a galera que é colecionador, eles sempre estão passando essas dicas pra não poder estragar, né? Porque se lavar na máquina, sai tudo as tintas, né? Dos patrocínios e dos números. Então tem que ter tudo na mão. Pois é. A gente fez uma live aí com o Felipe, né, do Acervo Guarani, ele deu essas Ah, dicas aí. é verdade, o Felipe Sanches é um grande colecionador. Já até comprei camisa dele. Uma que eu tenho da Brother não, da Singer de 96, foi até ele que me comprou. Então a galera que quer camisa, entre em contato com ele, que ele É, sempre tá vendendo umas aí. sempre tem umas camisas aí de sobra aí pra fazer umas trocas, uns rolos aí, É, isso. vender. E eu tive a tristeza de ver uma camisa minha do Centenário já mofando ali, cara, no, onde tem um Putz. patrocinador da Lupo, né? Nas Ah, fotos. tá. Ixi, já mandei uma mensagem pro Felipe. Ô, Felipe, que você me ajuda aqui, cara? O que que eu É, faço? é Não, isso mesmo. as camisas têm que ser Tem, bem to- preservadas ali. tem. Ainda mais essas novas, por incrível que pareça, é as que saem mais fácil. As antigas é difícil sair. As tintas, dos patrocínios e dos números. Não, e você tava até falando de camisa e, cara, as camisas de antigamente hoje me servem, mas as que eu comprei mais recente não servem, porque eu tô engordando e eu tô perdendo as camisas, mas as de antigamente me servem, sabe? Que acho que eu Entendi. comprava, tinha 13 anos, eu comprava do tamanho que servia para um cara de 20, aí eu ficava que nem você, ah não, apesar que você lá na foto, lá no quadro, você tá com a camiseta da sua idade, né? Mas aí fica lá, É, exatamente aí ó, isso aqui. É, essa é uma foto rara. essa é. Victor, quero te agradecer, cara, até passamos um pouquinho aí do tempo aí. Uhum. Felizmente não deu para rolar na semana passada, né? Ah, o Instagram não quis, ficou de mal com a gente. Não quis colaborar com a gente, mas te agradeço aí pelo tempo, te agradecer aí pelo ótimo trabalho, né, que você faz para a torcida bugrina. Seus twitters lá são bem interessantes, né, de dados. E deixa um recado aí para a galera, o pessoal te seguir, fala aí suas redes sociais, manda bala aí. Bom, bom, primeiro eu quero agradecer pelo espaço, né? Acho que pouquíssimas vezes eu imaginei que eu ia participar de uma live falando sobre Guarani, né? Eu que sou um torcedor como qualquer outro aí que está assistindo, que assistiu ou segue, né? O Versão Bugrina. Então, para mim, eu fico muito feliz de fazer parte mesmo, estar aqui falando. E
parabenizar você também, Versão, pelo incrível trabalho, né, que você faz em todas as redes sociais, né? Instagram, Twitter, Face, YouTube. É um dos caras aí que começou, né? Eu sigo você, acho que desde 2018, comecinho de 18 eu sigo você. E você sempre colocava foto minha lá, né? É, Marcava lá. velho. A gente nem se conhecia, né? Agora quis o destino a gente virar mais próximo, virar amigo. E estamos aqui hoje falando bastante de Guarani. Então, muito obrigado mais uma vez. Então, e para a galera aí, né, primeiramente, né, seguir o BugriCast, onde eu faço parte lá. Somos no trabalho lá do Pezão, do Léo, do Matheus, agora do Rafael, do Thiago com a Copa Paulista. Show. Então segue lá o BugriCast em todas as redes sociais, Face, Twitter, Instagram e também o YouTube, né? E também quem tem Spotify, Apple, essas coisas, tá, a gente tá lá também. Quem quiser me seguir lá no Twitter, lá é Vitor Rede. Eu tô sempre postando algumas estatísticas, algumas curiosidades, próximo ou no dia dos Jogos do Guarani. Um grande abraço aí a todos. Um grande abraço. E uma observação. Eu percebo que muitos jornalistas copiam seus dados, e cria Ai, ai, ai. matéria. Não é verdade isso? Então, né? Esse tem um detalhe, eu não vou citar aqui, obviamente, né? Quem faz isso, né? Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, mas É, tem aqueles que dão crédito, eu fico feliz e que é o que a gente tem que fazer, né? Eu, quando pego informação de algum lugar, eu coloco de onde eu peguei, sim, né? Isso a sim. gente espera de outras pessoas também, mas tem aqueles que já vieram na minha DM, né? Pedir É, se podia colocar, se podia pegar numa boa. E também já me retuitaram e me marcaram lá que a estatística é minha. Agora tem alguns sites aí que estão. Eu posto, dali meia hora tá no site. já Aí isso é percebi, já. cruel, né? E é fogo que eu não tenho como provar que é meu, né? Isso é uma coisa que qualquer um pode fazer, né? Mas é muito curioso. Exatamente. Mas é muito curioso eu postar 15, 20 minutos depois tá no site. É. Não, porque estatística realmente não tem dono, né? São Não, dados, é. né? Isso aí Mas, qualquer um, é. é, mas tem detalhes seus, assim, que, tipo, é muito rico, né? Que nem aquele lá É. dos goleiros. Puta, dá um puta Ah, é. trabalho, né? É verdade. Desde que o Emerson, né? O Emerson, que foi o último goleiro que jogou o ano inteiro, né? Pelo Guarani, a temporada 2012, ele jogou, né? A temporada inteira, que eu falo a temporada inteira, que lá, o Juliano jogou um ou dois jogos, só que ele era titular indiscutível, né? Então, desde 2013 até agora, Gabriel Mesquita no gol foram 25 goleiros diferentes, né? Então, em 7 anos, tem 25. 25 goleiros titulares diferentes na nossa meta e cruel, né? E, Então e- esse dado aí é difícil, né? Alguém pegar. E eu pensei Pois na é. hora, lembra que eu falei pra você lá na outra live, né? Eu tava assim, falou, o Gabriel Mesquita é o terceiro goleiro titular do Guarani na temporada. Eu comecei a pensar, bom, ano passado a gente teve o Jefferson, Clever e Giovani. 2017, 2018 a gente teve Agenor, Oliveira, Jorge e Bruno Brígido. 2017 tivemos Wagner e Leandro Santos. Aí eu comecei a pensar Nossa. até Aham. onde minha memória ia. Aí onde minha memória ia era até 2013, por incrível que pareça. Foi A o. minha o que eu escrevi lá, eu só tive que adicionar mais dois nomes que eu esqueci. Tipo, 2013 pra cá tava tudo na minha cabeça. É 2013 ou 2003? 13. 13. Nossa, 13 é pra muito. cá, 25 goleiros diferentes. Nossa, é gente pra caramba, hein? É gente, hein? Caramba. Você E vê que de essa todos esses. estabilidade aí de goleiro é difícil. Então. Mas essa daí foi republicada em algum lugar? Essa daí? Então, não, não foi. Essa não chegou a ser, mas teve um jornalista que veio e pediu se eu podia usar a minha. Aí eu falei, tranquilo. Mas aí a Mas pessoa acabou, publicou, deu os eu créditos? não vi. Eu não vi. Também não vi, não. Eu não cheguei a ver, mas esse aí veio me pedir autorização, se Consultar. podia copiar. Mas acabou não soltando. Mas não tem problema. Eu tô aí para ajudar. Com certeza. Tá ajudando bastante aí. É. E só alongando um pouquinho mais aí, Hum, de todos esses goleiros aí, qual que deixou hum. mais saudade ou que é o melhor? E qual é o pior aí de todos eles aí que você acha? Olha, de 2013 para cá, eu acho que não teve, eu acho que um melhor.
teve o mais regular, só que esse jogou muito pouco, que foi o Bruno Brígido, né, obviamente, né? 2018 ele jogou aquela 2 e 6 jogos da Série B só de 2018. E, o pior, cara, nossa, é difícil pensar, porque o pior tem bastante, hein? Porque senão não ia ter 25 goleiros, né? Mas eu acho que o pior foi aquele Renan, né? Lembra? Chegou a estar até na seleção brasileira. Renan, ex-Corinthians, né? Ex-Corinthians, que ele foi até pra seleção. Avaí, Aí ele veio aqui pro Guarani naquele Paulistão 2013, se eu não me engano, ele tomou 20 gols em 7 jogos. Pô, 20 gols em 7 jogos é pra acabar, né? Não, é acabar a carreira ali, né? Quer ver? Ele é aposentado, né? Ele não joga mais. Faz 3, 4 anos que ele tá lá na cidade dele, lá em Santa Catarina, abriu um restaurante, alguma coisa. Ele nem joga eu vi um mais negócio profissional. assim também, né? Então. Mas teve Mas Giovani, dos mais recentes, Giovani, o próprio Oliveira. Nossa, meu Deus do céu. O Rafael Santos, em 2015, na Série C, também era bem ruim, bem goleiro, bem fraco também aquele lá, viu? Tem uns caras aí que a gente nem Oliveira lembra não, mais, tanto ruim. Rafael Santos. Oliveira não, Rafael Santos. E agora outro Rafael, né? Na lista aí. Exatamente. Mas o Giovani foi o pior dos últimos mesmo. Disparado. Foi. Disparadíssimo. Tá no Novo Horizontino agora, né? Tá Vai lá. subir aí, quem sabe. Pra Série C. Então beleza. Muito obrigado. Quem puder acompanhar, o Victor Rede já deixou as redes sociais dele aí, Twitter, Pugrecast, e os amantes do basquete também pode também acompanhar o Knicks BR. É isso? Knicks BR TV. BR TV. Voltou com tudo aí com a campanha 2020 e 2021. Opa, logo começa a temporada aí. Fiquem ligados. Victor Rede, muito obrigado. Já vou subir aqui a segunda parte. Um forte abraço e esperamos que... a gente vai ficar sabendo lá dos resultados lá contra o Juventude, lá que você prometeu lá no Bugrecast. Isso, domingão, né? Só domingão aí vai estar nosso pré-jogo aí de manhã. Aí você que ficou curioso para saber qual foi a última vez que o Guarani ganhou do Juventude em Caxias, e também quem é o artilheiro, quantas vitórias, empates, derrotas, não percam no próximo pré-jogo. E também não percam amanhã a live, 7 horas no YouTube do Bugrecast. Isso, muito bom. Estarei lá também, assistindo. Show. Muito bom. Forte abraço para todo mundo que está acompanhando e Victor Rede, até a próxima. Falou, velho. Falou, gente. Até mais. Valeu, versão.